Quando nós falamos de Jesus, é quase impossível encontrar uma definição clara, explícita para explicá-lo. Jesus não foi um mero indivíduo que realizou boas obras. Ele não foi apenas um revolucionário, um inovador, um homem ousado. Quem é este homem? Nós estamos no mês de dezembro. E quando chega este mês, também chega uma atmosfera diferente, porque nós celebramos o Natal. A discussão desta comemoração pouco nos importa. O importante é que nós lembramos de uma pessoa, e esta pessoa é Jesus Cristo. No Evangelho que escreveu São Lucas, no capítulo 1, verso 30 e 31, quando o anjo aparece para Maria, mãe de Jesus, ele faz uma promessa, esse texto tão especial, que é a narrativa de como tudo aconteceu, quando o anjo chegou para Maria e diz: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus, e você conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamarás de Jesus. E este nome, que está acima de todo o nome, é muito comemorado nesta época, no mês de dezembro, no mês do Natal. E não seria diferente senão nós não falássemos sobre este tema, sobre este assunto, neste nosso encontro. É comum nessa época todos fazerem memória, ou a grande maioria das pessoas fazerem memória do nascimento deste Jesus de Nazaré. Uma discussão que para nós pouco importa sobre a data do seu nascimento. Eu digo que pouco importa porque a data do nascimento de Jesus ela é incerta. Então o que nos importa de fato é o seu nascimento, sua vida, sua missão, o propósito pela qual Jesus nasceu. E eu confesso a você que falar de Jesus, falar sobre Jesus, sobre a vida deste homem, é um desafio para qualquer pregador do Evangelho. Porque nós estamos falando de algo que nós não vimos, mas cremos. Ele mesmo disse isso para Tomé, quando após a sua ressurreição apareceu aos seus discípulos, e Tomé, que estava um pouco incrédulo da ressurreição de Jesus, Jesus disse para Tomé: Tomé, bem-aventurados que não viram, mas creram. Embora seja tão comum e na crença popular de que Jesus de fato existiu, há pessoas que negam e afirmam que este personagem é apenas um mito, uma crença ilusória ou até um personagem fictício. Por outro lado, há um grupo que acredita que Jesus nasceu. Porém, afirmam que Jesus foi apenas um profeta, um homem evoluído, um sábio, nada mais do que isso. Como, por exemplo, os muçulmanos que acreditam que Jesus foi um grande mensageiro de Alá. Porém, ele não é superior a Maomé. Outro exemplo são os nossos amigos espíritas, que dizem que Jesus é apenas um espírito puro e iluminado. Temos também, por que não lembrar, do budismo, que afirma que Jesus foi um grande mestre, mas nada mais do que isso. No próprio judaísmo, sim, o povo em que Jesus nasceu, que esperavam um Messias político que militaria contra os romanos, formando um exército com a bênção de Deus para retomar o poder de Israel, retomar o poder das mãos de Roma. Alguns judeus até creram em Jesus, ou creem em Jesus como Messias enviado, mas muitos judeus, muitos da etnia de Israel, ainda esperam o Messias prometido, estão aguardando ainda o cumprimento da profecia. Então nós poderíamos dar aqui inúmeros outros exemplos sobre o que pensam os filósofos, as religiões a respeito deste personagem, a respeito de Jesus. Mas é um fato que Jesus não é uma unanimidade entre os homens. Mas independente do que pensam sobre ele, Jesus é um homem que dividiu a história.
Ele é tão importante que ele dividiu o nosso calendário, tanto que o nosso calendário hoje é tratado como antes e pós-Cristo, antes e depois de Cristo. O impacto da vida de Jesus na história foi de uma magnitude tão grande que defini-lo se tornou praticamente impossível. Por que eu digo isto? Porque Jesus não foi um mero indivíduo que realizou boas obras. Ele não foi apenas um revolucionário, um inovador, um homem ousado. Jesus não é também uma simples ideia, ou um mito, como muitos dizem, um produto de uma crença medieval. Para nós cristãos, Jesus é o Deus encarnado. Ele é a vontade de Deus revelada, explícita a nós. Jesus, ele é uma carta viva, vinda do céu, vinda do Pai para nós. É o que disse João sobre Jesus no seu Evangelho, no capítulo 1, verso 14. Ele diz assim: aquele que a palavra, se referindo a Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Logo, Jesus, ele não é a palavra da literatura grega, da crença judaica. Jesus não é a palavra da filosofia moderna ou a palavra da ciência humana. Jesus, ele é a palavra do próprio Deus encarnado para se revelar ao homem, para se revelar a nós. Jesus, ele é a vontade de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus transformada em gente, transformada em uma pessoa encarnada, diz as Escrituras. É por isso que, quando nós falamos de Jesus, é quase impossível encontrar uma definição clara, explícita, para explicá-lo, sem que não seja pela fé. Napoleão Bonaparte, por exemplo, ele disse que na história ele buscou em vão encontrar alguém semelhante a Jesus Cristo, ou algo que possa se assemelhar ou aproximar-se do Evangelho. Nem na história, nem na humanidade, nem nas eras, nem na natureza, disse Napoleão, podem oferecer algo que eu possa comparar ou explicar ao Evangelho de Jesus. E é isto, isso é uma verdade. Então, não é de se estranhar diante dessa complexidade de que muitos neguem a sua existência. Devido a esta ideia que nós acabamos de trazer aqui, que Napoleão Bonaparte expressou, essa complexidade de definir Jesus, fazem que muitos o neguem a sua existência, ou trate-o como uma mitologia. Porque a vida e a história de Jesus de Nazaré, ela é absurda, ela é ilógica, ela é sobrenatural e ao mesmo tempo real, por que não dizer incomparável. Para nós cristãos, Jesus não é uma ilusão, uma historinha de carochinha, um cordel nordestinos ou uma ficção dramatúrgica. Para nós Jesus é um fato. Sua vida, morte, ressurreição é tão real para nós como o ar que nós respiramos. Por exemplo, quando na igreja de Corinto, alguns negavam a ressurreição de Jesus, Paulo disse, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 14, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Isto, se Jesus é uma invenção humana, como alguns dizem, a nossa fé, a nossa pregação, a nossa vida, a nossa live é inútil. Por que estamos aqui? É por isso que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que doou a sua vida, morreu e ressuscitou para nos dar esperança. Ele é a extensão do Pai e nele todos os atributos de Deus, todos os atributos do caráter do Pai é visto nele. Nós enxergamos Deus em Jesus. Uma pergunta que sempre predominou e inquietou os pensadores desde que o mundo é mundo, a pergunta é: quem Deus é? Na antiga administração, por exemplo, no Antigo Testamento, a narrativa do Êxodo conta que Deus revelou-se a Moisés. E na revelação de Deus a Moisés,
Primeiro questionamento que Moisés faz a Deus é: qual é o seu nome? E Deus responde a Moisés: eu sou o que sou. A resposta de Deus é impressionante, porque eu sou o que sou significa que Deus é inominável, que Deus não cabe numa definição, ele é maior que qualquer adjetivo. Por isso que eu sou é um mistério. E esta expressão eu sou ficou sem explicação por milênios. Eu sou? Mas quem você é? Como assim sou o que sou? E depois de milênios, ao nascer Jesus e no seu ministério, Jesus vem nos dizer e completar esta expressão de Deus a Moisés, quando Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o pão vivo, eu sou a fonte de água viva, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar e o que eu estou querendo dizer? Jesus é a expressão exata de quem o Pai é. Foi o que disse o escritor aos Hebreus no capítulo 1, verso 3, quando ele afirmou que Jesus é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua poderosa palavra. Os evangelistas bíblicos, por exemplo, convencidos da missão e da vida de Jesus, trataram da biografia de Jesus em diferentes aspectos, porém, nesses aspectos, eles se completam. Mateus, o evangelista, revela Jesus no seu livro como rei. Marcos revela como servo. Lucas já trata Jesus como o Filho do Homem. Já João trata Jesus como Filho de Deus. Ou seja, os evangelhos nos mostram que Jesus é um rei que serve. Jesus é um homem divino. O que faz da vida de Jesus ainda mais extraordinária não é pelo simples fato dele ser Deus, mas pelo fato de, sendo ele Deus, se fez servo. E ele se rebaixou para revelar o seu amor. Isto é extraordinário no Evangelho. Como disse, por exemplo, Ariovaldo Ramos, eu gosto muito dessa expressão, ele é Deus porque mesmo podendo fazer tudo, fez o que deve. Como Deus, podendo fazer o que quer, preferiu tornar-se homem para cumprir o propósito. O que intriga os homens até o dia de hoje é como pode um rei se tornar servo? Como pode um ser exaltado se humilhar? Como pode um Deus se fazer homem? Em João capítulo 10, verso 33, os religiosos pegaram pedras para matar Jesus, dizendo que Jesus blasfemava. Blasfemava com o quê? Eles diziam que Jesus afirmava, mesmo sendo ele um simples homem, que ele se revelava como Deus, ou que ele era Deus. Um homem afirmar ser Deus, ele é inconcebível à mente humana. O Evangelho é tão extraordinário que contrapõe as nossas ambições humanas. Porque enquanto os homens correm atrás de um Deus ou querem se tornarem deuses, o Evangelho apresenta um Deus que preferiu ser homem. Que extraordinário é o Evangelho. O Evangelho é o anúncio de um Deus que se fez homem para salvar os homens, para se relacionar com os homens, para ser amigo dos homens. Jesus é a revelação visível de que Deus não veio atrás de servos, mas veio para servir e ser amigos dos homens. E não foi um apóstolo ou uma testemunha ocular que disse isso. O próprio Jesus disse isso em João 15,15, quando ele afirmou para os seus discípulos: eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de amigos.
É por isso que Jesus é uma ameaça para quem ama o poder, para quem almeja os primeiros lugares. Jesus é um herege para quem ama o trono, porque ele se fez servo. Ele se humilhou para ser amigo dos homens. Mas você pode estar me perguntando, mas a Bíblia não diz que Jesus está no trono? Sim, Jesus está no trono. Mas não porque ele amou o poder, mas porque abriu mão do poder para servir ao próximo. Aprenda esta verdade: o trono de Deus, a honra de Deus não é para os poderosos, mas para os fiéis. A glória de Jesus não é vista no seu poder, sua glória é vista no seu amor. Porque o amor é a sua reputação, é a sua própria identificação ou identidade. Eu falo que o amor e a glória de Deus é vista no amor, porque um dos principais significados do termo glória nas Escrituras é reputação. Ou seja, a glória de Deus é a manifestação do caráter de Deus, do caráter de Cristo. É a revelação de quem Deus é. Então, quando nós falamos de glória, nós não estamos falando de poder, como muitos confundem. Quando nós falamos de glória, nós estamos falando de identificação, de identidade. Nós estamos falando da revelação, do atributo do caráter de Deus. O amor de Jesus revela a glória que nos resgatou das armadilhas do pecado, nos devolvendo também a dignidade. Então, glória de Jesus, ou glória de Deus, é a reputação de Deus, é a dignidade de Deus sendo revelada, nos devolvendo também a nossa dignidade. Que extraordinário o Evangelho. Nós sabemos o que o pecado fez conosco. Ele arruinou a nossa reputação, nos tornando escravos da maldade. O apóstolo Paulo chegou a dizer que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e não havia mais o que o homem fazer. Estávamos condenados eternamente. E agora, o que fazer? Só o amor seria capaz de reverter esta sentença. Só alguém sem pecado poderia vencer o pecado que nos aprisionava. Então, senhores, Jesus não veio para a terra para provar que podia fazer isto. Segundo o Evangelho, Jesus veio porque ele amou o pecador e não queria deixá-lo morrer pelo pecado. Porque se fosse pelo poder de poder fazer, era só Deus ter perdoado no Éden o Adão e a Eva. Deus tinha poder ou não tinha para perdoar os homens no Éden? Ele podia fazer, e por que não fez? Ele não fez para não nos salvar pelo poder, mas nos salvar por intermédio da justiça. Lembre que Paulo tratou isto na sua carta aos Romanos, no capítulo 5. Se por um homem entrou o pecado no mundo e todos morreram, também por outro homem deveria manifestar a graça para que os homens vivam. Então a salvação não era uma questão de poder. A salvação em Cristo é uma questão de princípio justo, de justiça. Agora, se Deus precisava cumprir a justiça e só através de um homem santo isto era possível, então só o amor seria capaz de mover alguém para morrer por pessoas malignas, por pessoas ruins. E foi exatamente isto que Jesus fez, como nos diz João capítulo 3, verso 1. E ele, Jesus, nos amou até o fim. Sua morte, por exemplo, não foi como os sacrifícios do Antigo Testamento. O sacrifício que era feito sacrificando um animal no templo para remissão de pecados era insuficiente. E também apenas temporário. É o que a Bíblia chama de expiação. Expiação é cobrir por cima, é encobrir para que não fique visível. Quer um exemplo? Imagine comigo
aquele quartinho da bagunça que todo mundo tem em casa. E você vai receber visitas. E o que você faz? Para você tampar, não deixar visível aquela sujeira, aquela baderna, aquela bagunça do quartinho, o que você faz? Você vai lá e cobre com um grande lençol aquela sujeira, aquela bagunça, aqueles utensílios velhos, para que não fique visível aquela coisa feia e bagunçada que temos em casa. Era mais ou menos isso que a expiação fazia. Apenas cobrir o pecado. E o pior, né? Cada pecado cometido teria que repetir a expiação. Tinha também uma expiação especial, que era feita anualmente no dia da expiação, que hoje é conhecida como a Yom Kippur. Então, a expiação cobria o pecado, mas a sua sentença permanecia lá, sobre o homem. Agora, o sacrifício de Jesus não foi uma expiação temporal, passageira. O sacrifício de Jesus é uma propiciação eterna. Em 1 João, no capítulo 2, verso 2, João nos diz que ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo o mundo. Ou seja, Jesus tornou Deus favorável a nós, tirando de vez a culpa e nos dando um perdão não temporário, mas um perdão eterno. Lembram que João Batista disse a respeito de Jesus? No Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, está esse registro? Que no dia do batismo de Jesus, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira. Não é o que encobre, o que maqueia, o que o esconde. Não, é o que tira o pecado do mundo. Jesus não encobriu, Jesus não varreu para debaixo do tapete a sujeira. Não, Jesus tirou. Jesus aniquilou para sempre a sentença do pecado que estava sobre nós. Aleluia. É por isso que, por causa do amor de Jesus por nós, podemos dizer como Paulo disse aos Romanos no capítulo 8, 32. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A morte, a propiciação de Jesus, não é só perdão do pecado, é também absolvição do pecador. O pecado nos afastou do Pai, mas Cristo, Jesus, nos reaproximou do Pai novamente. Nós estamos em tempos de pandemia, então podemos falar de vírus e comparar o pecado como um vírus. O vírus que nos matava, o pecado, Jesus nos curou com a vacina da sua graça. Aleluias! Este é o Evangelho de Jesus. É por isto que a Jesus seja a glória, o louvor, para sempre e sempre. Amém. Sua morte nos trouxe vida, e hoje nós vivemos para Ele, para louvor da sua majestade. Como escreveu João em Apocalipse, capítulo 5, 9 e 10, que Jesus é digno de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque Ele foi morto. E com seu sangue comprou para Deus homens de toda tribo, língua e nação, e constituiu um reino, e nos fez sacerdotes para reinar sobre toda a terra. Jesus não é um Papai Noel que aparece uma vez por ano para entregar presente. Jesus, depois de ressuscitar da morte, nos disse para os seus discípulos, e esta promessa se estendeu a nós: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem é este homem? Nós, pela fé, respondemos: Ele é o nosso amigo, o nosso companheiro, o Filho de Deus, o nosso Redentor. Aleluias. Eu quero concluir hoje. Semana que vem a gente continua falando sobre este ser extraordinário. Eu quero concluir recitando um texto do Dr. James Allen, que narrou muito bem a influência da vida de Jesus na história.
quando ele disse, abre aspas, Jesus nasceu em um vilarejo desconhecido. Apenas um filho de uma camponesa. Cresceu em outro vilarejo onde trabalhou como carpinteiro até completar 30 anos. Durante 3 anos ele foi pregador itinerante. Não escreveu um livro. Nunca ocupou uma posição. Não frequentou uma faculdade. Nunca conheceu uma cidade grande. Não se afastou sequer 300 quilômetros do lugar de onde nasceu. Ele não fez nada que normalmente acompanha o poder. Não tinha credenciais. Era simplesmente ele. Tinha 33 anos quando toda a opinião pública se voltou contra ele. Seus amigos fugiram e um deles chegou a negá-lo. Foi entregue aos inimigos e passou pelo escárnio de um julgamento. Foi crucificado entre 2 ladrões. Quando estava morrendo, os seus executores disputavam as suas roupas. A única propriedade que Jesus tinha neste mundo. Quando morreu, foi sepultado num túmulo emprestado por um amigo misericordioso. Mas séculos se passaram. E hoje ele é a figura central da raça humana. Todos os exércitos que já marcharam, todas as tropas navais que já navegaram, todos os parlamentos que já existiram, colocados juntos, não influenciaram a vida da humanidade como esta vida solitária. Este homem, chamado Jesus de Nazaré.